Fala galera do segundo ano de Taubaté, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande beijo para todo mundo, esperando que você aí esteja bem de saúde, assim como também os seus familiares, e esperando que você ainda esteja aí, né, a respeitar as regras governamentais de reclusão social, ok? Bom, o motivo da gente já estar se encontrando nesse videozinho aqui é meio que pra gente já ir se preparando para o nosso encontro da próxima sexta-feira, aí no dia 17 de abril, quando então a gente vai ter as nossas aulinhas ali pelo sistema plural, na plataforma plural, pelos sistemas de Hangouts. Turma, o que a gente vai conversar essa semana? Eu já vou mais ou menos te preparando, porque no nosso próximo encontro a gente vai tratar sobre dois assuntos bastante diferentes, sobre dois assuntos bastante distintos. O primeiro assunto que a gente vai conversar é sobre a aula de número 18 da sua apostila de número 5, que vai ser o declínio daquele longo período político, administrativo da história do Brasil, que foi o chamado Segundo Reinado. Então, vamos recordar o seguinte: no nosso último encontro, a gente já viu que o Segundo Reinado ele já começou a ter algumas crises, ele já começa a ter algumas oposições, ainda mais geradas após aquele conflito internacional que foi a Guerra do Paraguai. Lembra que com a Guerra do Paraguai, a gente vai ter o surgimento de três poderosas oposições à figura do imperador Dom Pedro II. A primeira oposição, que foi a burguesia industrial, por causa lá da suspensão da tarifa Alves Branco. A segunda oposição, que foi uma oposição militar, uma vez que o exército ele saiu muito fortalecido da Guerra do Paraguai. Porém, não tinha lá grandes benefícios, não tinha lá grandes participações políticas no Brasil. Grande parte dos privilégios que o governo disponibilizava eram privilégios voltados mais à Marinha brasileira. Então, como o exército ele ganha a Guerra do Paraguai, ele vai desejar ali uma participação política maior, ele vai desejar ali, um espaço maior dentro da administração nacional. E a terceira grande oposição que Dom Pedro II ele começa a receber a partir da Guerra do Paraguai foi a oposição da poderosa elite do café, em especial a elite do café de São Paulo. Por quê? Porque lembra que esse conflito com os paraguaios, isso acabou impulsionando um outro assunto que andava meio paralisado na história do Brasil, que era ali o assunto abolicionista. Lembra que, como consequência da Guerra do Paraguai, a gente vai ter uma retomada, sobretudo de novas leis, que acabariam levando ao declínio do trabalho escravo. Lembra, A gente teve 4 grandes leis abolicionistas. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea. Essa nem assinada por Dom Pedro II, que estava lá viajando nesse momento pela Europa, e sim pela sua filha, a possível futura imperatriz Isabel, ainda na época a princesa Isabel. Então, na próxima sexta-feira, a gente vai começar a ligar os pontos de como que essas oposições da burguesia industrial, como que a oposição militar e como que a oposição da elite do café acabaram promovendo ali um grande grupo contra o Império e como que esse Império brasileiro ele vem a cair em 1889. Além do declínio imperial brasileiro e até mesmo o florescer, o nascimento de um novo sistema administrativo no Brasil, que é a República. Um outro assunto que a gente vai conversar, daí não é mais sobre o território brasileiro, mas uma vez que a gente promover o nascimento da República no nosso território, a gente vai pegar um barquinho e vai ver o que está acontecendo na Europa em 1889. E a Europa, em 1889, enquanto o Brasil está nascendo com um novo sistema político, um novo sistema administrativo, que é então o sistema republicano, a Europa ela está começando a vivenciar um período econômico relativamente bastante conturbado. Lembra que, enquanto o Brasil ele ainda está se montando como uma nação independente, como uma nação de fato a caminhar pelos seus próprios pés, e quem está construindo esse Brasil é Dom Pedro II, como a gente sabe, lembra que a Europa ela já estava num outro estágio ali, da sua sociedade, que era aquela sociedade burguesa, era aquele século burguês. Então vamos recordar que no século XIX a gente vai ter uma série de ápices, a gente tem uma série de auges na Europa. O primeiro auge é o auge da burguesia.
né, que desde o comecinho do século XIX deixou de ser uma coadjuvante e começou a se transformar numa protagonista no cenário europeu. Lembra que a burguesia da Europa é ela quem está dando as cartas do cenário europeu, sobretudo ali a partir de 1830. Além disso, uma vez que a burguesia ela assume ali um poder social e, sobretudo, um poder administrativo europeu nas suas respectivas nações, né? Então, a burguesia inglesa, a burguesia alemã, a burguesia italiana, a burguesia francesa. A gente também vai ter o auge do capitalismo industrial. No século XIX que o capitalismo industrial ele vai virar o grande modelo econômico, ele vai virar aquela economia que todo mundo tentava alcançar. Então, qual é o meu problema se o século XIX ele parece um século tão bom? O problema é que o século XIX ele vai trazer mais uma novidade, que é uma pluralidade industrial econômica. A partir do século XIX, você não tem mais uma ou outra nação europeias que estavam industrializadas. Mas você começa a ter uma série de países que começam a ter os seus setores industriais, as suas grandes fábricas. Então, a partir do século XIX, a Inglaterra está produzindo bastante, a Alemanha está produzindo bastante, os italianos, os franceses e outros países que a gente acaba não comentando. Isso vai acabar gerando um problema para a Europa. Por quê? Porque a partir de 1880, essas burguesias todas que estavam produzindo ao máximo possível para tentar lucrar também o máximo, elas vão promover um mercado saturado europeu. A Europa, ela começa a ter muito produto igual, né? Produtos ingleses, alemães, franceses, italianos, muitos produtos que estavam sendo jogados no mercado europeu. E isso vai causar uma série de problemas. Se a gente tem muito produto na Europa, uma coisa que vai acontecer é uma queda do consumo desse produto. Gerando uma queda do consumo desse produto, isso gera a queda do lucro que a burguesia obtinha. Uma vez que a burguesia ela não está mais obtendo o seu lucro, isso vai gerar muito desemprego, isso vai gerar muita pobreza social justamente naquele momento. Então os europeus, no finalzinho do século XIX, eles tiveram que ampliar o seu mercado consumidor. O mercado consumidor europeu ele ficou insuficiente para tanta produção industrial que estava sendo realizada naquele momento. E a Europa, então, ela está começando a promover uma nova política. Mas não é uma política administrativa, não é uma política governamental, mas é uma nova política exploratória, uma nova política na tentativa de obter novos mercados consumidores, que é o chamado imperialismo europeu, que é quando a Europa ela começa a jogar uma atenção econômica para a Ásia e, sobretudo, para o território africano. Então percebe como a gente vai ter que promover uma ruptura no que a gente está conversando na próxima sexta. A gente vai conversar um pouquinho de Brasil, vamos aí promover o nascimento de um novo sistema governamental, a República, e ao mesmo tempo em que essa República Brasileira está nascendo, lá na Europa a gente vai ter o aparecimento de uma nova forma, uma nova maneira de se explorar territórios, que é o imperialismo. Espero vocês, então, nas nossas aulas do Hangouts na próxima sexta-feira. Dá uma olhadinha lá na sua apostila, na aula 18, na 19, na 20 e na 21. A aula 20 e 21, elas são aulas iguais, elas são o mesmo tema, tá? Que é ali o imperialismo. Dá uma olhadinha naqueles resuminhos que a apostila traz e aí a gente conversa melhor na próxima sexta-feira a partir das 8h50 da manhã. Te espero lá, hein? Um beijo, grande, grande beijo, bons estudos e até o dia 17, ou seja, a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!